Amém? Irmãos, iniciando a nossa EBD do dia de hoje, nós continuamos dentro da contextualização de Israel, né? Entendendo um pouco mais sobre a história de Israel. Dentro desse novo capítulo, dessa história que nós estamos contando, revivendo e principalmente estudando, nós vamos chegar num momento de começar a entender um pouco como que se deu o processo de monarquia em Israel. Monarquia é um regime de governo através de rei, né? E aí a gente vai tentar entender, ou melhor, nós vamos compreender alguns aspectos relacionados ao que nós pedimos para Deus. Muitas vezes a gente pede alguma coisa para Deus e fala assim: poxa, mas Deus não está me atendendo, Deus não está ouvindo. Será que eu tenho que gritar mais? Será que eu tenho que orar mais? Será que eu tenho que ir para o monte orar? Ou será que não é propósito de Deus? E aí a gente vai trocar um pouco de ideia sobre essa solicitação que muitas das vezes nós, enquanto povo, fazemos. Então, dentro do princípio da lição, o texto base da lição está fundamentado em 1 Samuel 8, de 1 a 22. Esse é o texto básico que nos orienta sobre o tema de hoje. E eu achei esse versículo-chave um dos mais belos, se a gente pode colocar no nível de hierarquia, né? Acho que ele só perde para João 3,16, em que o versículo-chave fala lá em Apocalipse 9,16, que fala: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, Deus. Assim, se a gente pudesse, né, irmandade, colocar num nível de hierarquia os mais bonitos, a gente com certeza, esse versículo ele vai estar entre os famosos top 10, digamos assim, né? Então, dentro desse contexto de compreensão da lição, qual que é o alvo da nossa lição de hoje? Compreender a origem da monarquia em Israel e por que Deus a estabeleceu como preparo para a vinda de Jesus. Dentro desse contexto, nós vamos trabalhar alguns objetivos específicos, que é aprender por que foi estabelecida a monarquia em Israel, entender como a monarquia foi uma preparação para a vinda de Jesus, perceber a importância da monarquia para a história de Israel e compreender como o ensino é aplicado à vida no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, irmãos, o povo de Israel, até então, ele vivia num regime teocrático, teocracia, que, se a gente parar para analisar, deveria ser um regime bem interessante. Por que é teocracia? Teocracia, Deus escolhe os governantes e nós somos governados segundo as orientações de Deus, por um governante. Podia ser assim até hoje, né? Deveria. Mas a gente vai ver alguns problemas, alguns percalços que aconteceu. E por que muitas das vezes o povo reclama por governantes, né? Por pessoas. Nós no Brasil, nos últimos anos, nós temos passado por algumas turbulências em relação à liderança. Será que lá atrás, lá na história de Israel, esse mesmo contexto, em termos de problemas com liderança, também foi proporcionado? Será que nós somos apenas um ciclo de processos que envolvem governantes que fazem coisas erradas e que a gente tenta mudar, e que faz coisas erradas e a gente tenta mudar? Mas isso também vai do quê? Da escolha do povo. O povo escolhe. E aí, dentro da lição, o povo pede um rei. O povo pede um rei.
E aí eu queria trazer à luz da discussão de hoje alguns aspectos que me chamou a atenção. Quando nós estudamos os Juízes, não sei se os irmãos se atentaram, né? Mas assim, nos últimos capítulos de Juízes, eu encontrei pelo menos 3 menções onde o povo pede um rei. 3 menções. Eu coloquei aqui, acho que os irmãos não precisa abrir a Bíblia, mas em Juízes 17:6 está lá. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Primeira menção de que não existia um rei em Israel. Em Juízes 18:1, naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos demais buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança. Então, mais uma menção de que ali o Israel não tinha um rei. E finalizando, em Juízes 21:25, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então o que a gente começa a pensar? Opa, se fosse hoje em dia, a gente mandaria um hashtag fica a dica do que vai acontecer. Por quê? Porque o povo vai pedir um rei. O povo vai pedir um rei. E esse hashtag fica a dica, né, que o povo vai pedir um rei, nos evidencia o seguinte: qual que é o nosso papel enquanto povo? Qual que é o nosso papel enquanto servos de Deus? Será que nós seguimos as orientações, os princípios? Será que nós conduzimos a nossa vida de acordo com o que Deus nos proporcionou ou orientou? Então, dentro desse contexto em que o povo pede um rei, eles queriam partir por um processo, por um sistema de governo chamado monarquia, né? Não vou lembrar agora o ano. Os mais experientes aí podem me ajudar. Vou falar. Ninguém sabe isso não. Que foi a consulta pública que foi feita no Brasil, se nós queríamos ficar no parlamentarismo, no presidencialismo ou na monarquia. Eu não vou lembrar o ano, 92, 90 alguma coisa. E aí o povo escolheu o quê? 86. 86? Direto já? Não. Foi uma consulta pública, um plebiscito, para saber se nós continuaríamos, eu acho que foi depois da Constituição de 89, alguma coisa ali. Se nós continuaríamos com o presidencialismo, se nós partiríamos para o parlamentarismo, que é o parlamento que escolhe o governante, o presidente é apenas uma figura simpática, né? Ou se nós trabalharíamos no modelo presidencialista. O povo escolheu o presidencialismo, que não é bem presidencialismo, né? Porque no presidencialismo quem manda é o presidente. Nós estamos num mix entre parlamentarismo e presidencialismo, porque o governo muitas das vezes tem que tentar encontrar um meio termo ali para se situar junto ao parlamento. O Mondari deve ter alguma experiência um pouco disso, né, irmão? Então, monarquia é uma forma de governo em que um monarca, um rei, né, exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até a sua morte ou abdicação. Nós podemos tentar contextualizar aqui o que é mais comum para a gente, a rainha da Inglaterra, né, lá no Reino Unido. E aí, me chamou a atenção a revista quando fala sobre a anarquia. Porque quando a gente ouve falar de anarquia, sem ler o que está na definição, o que muitas das vezes vem à nossa cabeça? Bagunça. Não, anarquia não. Estava uma anarquia, né? E anarquia, na verdade, é um sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. Estado de um povo que, de fato ou virtualmente, não tem mais governo. Então, o que acontece? É cada um por si. É cada um por si. E aí o povo escolhe pedir um rei. E aí, para provocar os irmãos, e a gente pensar um pouco, um país precisa de fato de governante? O que vocês acham? Precisa, gente.
O país precisa de fato de um governante? Precisa, né? É possível viver sem governante? Qual que é a razão de governo? Organizar a nação. Entendi. Organizar. Dar um norte, né? Dar um norte, dar uma orientação, ter um planejamento para a cidade, para o estado, para o país. Então, de fato, é necessário. Por quê? Porque se nós não tivermos um governante, a gente está muito fadado a acontecer o quê? A entrar no processo anárquico, da anarquia. Que é cada um fazer o que quer. Imagine. E a gente vê na história de Israel, as poucas vezes que o povo de Deus ficou sem uma liderança ou um governante, só virou anarquia. Juízes aplicam muito isso, né? Juízes aplicam muito isso. Ou seja, vamos deixar solto. E o que o povo começa a fazer? Esquece de Deus. E aí a hora que o bicho começa a pegar e fala assim, opa, peraí, eu tenho um Deus. E aí eu peço a esse Deus. E esse Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, que ele nos ajuda. Fala, beleza, estou vendo que você está sofrendo aqui, eu vou te mandar um juiz. E quantos foram os juízes que Deus mandou? Para superar todas as adversidades que foram impostas por quem? Pelo próprio povo. E aí a gente tem um ditado popular que fala que a voz O povo é a voz de Deus. será? Não é. Não é. Definitivamente não é. Era propósito de Deus estabelecer o seu reino em Israel. E aí, Deus, ele é tão, a ciência de Deus, a sabedoria de Deus, ela é tão perfeita, que ele já sabia que o povo ia pedir um rei. Ele já sabia, ele já tinha conhecimento acerca disso. Isso nos demonstra lá em Deuteronômio 17, 14, 15, que está ali projetado. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e dizeres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Israel era um povo escolhido. Ele não tinha que ser nada igual aos outros. Porás certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. E aí Deus começa a falar sobre a questão das tribos de Israel. Então, assim, Deus lá na sua ciência, no seu conhecimento, ele já entendia assim, eu sei que esse povo aqui vai pedir um rei. Deus já sabia que o povo ia pedir um rei. Mas por que Deus, por que o povo de Israel ia querer um rei? Por que? O que estava acontecendo? Porque era o povo mesmo que estava, nas palavras de hoje, o povo que estava pisando na bola. Por que Israel ia pedir um rei? E aí a gente precisa fazer uma rápida contextualização. Vamos lembrar rapidamente o que aconteceu com os filhos de Eli, o sacerdote? O sacerdote Eli, ele tinha canal direto com Deus. Porém, contudo, todavia, entretanto, os seus filhos estavam fora, estavam afastados do que eram as prerrogativas que Deus tinha colocado como fonte de orientação para os sacerdotes, né? E os filhos de Eli roubavam, né? Se prostituíam. Então, nós já percebemos que o que acontece? Quando você tem um governo, no caso, você tem um juiz, e os filhos, vou tentar passar essa minha herança para os meus filhos continuarem sendo os reis, sendo os juízes, sendo os sacerdotes, aquele que tem contato direto com o Senhor, e eles começam a fazer alguma coisa errada. Opa, peraí, não é bem isso.
E aí Deus faz o quê? Deus coloca Samuel, que não era da linha hereditária, né? Das tribos, né? Ele era de uma tribo dos músicos, segundo o estudo. E juntamente com Samuel, alguém tem dúvida que Samuel, pelo que nós já estudamos, alguém tem dúvida que Samuel era um cara fantástico? Era um cara temente a Deus? Não. Mas mesmo assim, os filhos de Samuel também começaram a pisar na bola. Depois com Samuel, e sucedeu-se que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos os juízes sobre Israel. E lá em Samuel 8, 1 a 13, diz que, e o nome do seu filho primogênito, de Samuel, era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam no caminho do Senhor, no caminho dele, antes de se inclinarem à avareza e a aceitarem suborno e perverterem o direito. Bom, o povo já teve uma frustração com os filhos de Eli. Não tiveram? O povo de Eli estava tão, o povo de Israel estava tão sem noção que os filhos de Eli foram conjuntamente com o povo para uma guerra, perderam a guerra, e além de perder a guerra, perderam a Arca da Aliança. Né? Então aí depois vem os filhos de Samuel. Eu falei assim, cara, esse negócio não está dando certo. Essa questão de filhos, assim, não, vamos pedir um rei. Vamos pedir um rei, por quê? Essa questão de sucessão assim não está dando certo. Porque as minhas expectativas enquanto ser humano, né? Eu vou pensar o seguinte: bom, eu tenho um líder, esse líder é Samuel, um cara temente a Deus. Mas olha que interessante, a Bíblia é tão fantástica, pastor, quando a gente começa a estudá-la assim, detalhadamente, que a gente vê assim, ela não poupa ninguém não. A Bíblia não poupa ninguém não. Ela conta os vacilos dos servos. Verdade. Ela não poupa, ela não contextualiza, ela não faz uma história de um conto de fadas, não faz. Eli errou, aponta os erros de Eli. Samuel errou, aponta os erros de Samuel. Moisés aponta os erros. E está ali, tudo está escrito, tudo. E para que isso será? Para dizer que nós somos passíveis de erros. E não cometamos os mesmos erros. Exatamente. Muitas das vezes a gente tenta esconder os nossos erros. A gente tenta maquiar os nossos erros. Né? Mas a Bíblia não. A Bíblia aponta os defeitos, mostra as virtudes, mas também mostra as falhas. Então, dentro desse... O que levou ainda Israel a pedir um rei? O povo percebia que a estrutura social estava pervertida. A estrutura daquele momento estava o quê? Se a gente tinha um processo de cessão, digamos assim, do sacerdócio, e esse negócio não estava dando certo, uns se prostituíam, outros iam por ganância, outros roubavam. Então a gente precisa pedir um rei. Aqueles que deveriam ser os líderes buscavam apenas o benefício próprio. Alguma semelhança com os dias atuais? Eu lendo a revista, parece que está aqui, que eles também queriam para ser parecidos, igual aos outros as outras povos, nações, né? exatamente. Isso eu acho que está no próximo slide, sabe? Tá. Ou seja, alguma semelhança com os dias atuais, pessoal? Essa história de que líderes buscar apenas o benefício próprio? Não, a gente vê isso algumas vezes nos dias de hoje ainda. O que levou Israel a querer um rei? O povo pedia um rei semelhante aos demais povos. O povo queria um rei, algo tangível. Porque assim, como é que funcionava? Qual que era o princípio? Deus falava com quem? Com Samuel, com Eli. E aí, esses sacerdotes iam e falavam com o povo. O povo falou assim, não, peraí, cara, esse negócio não está legal. E você está contando uma história para mim, essa história é legal? Foi Deus que falou. Não, a gente quer algo tangível. A gente quer algo que veja, que o rei vá para a gente com as batalhas.
Os filisteus, eles, dentro do estudo que eu fiz, os filisteus eles eram especialistas em metalurgia. Então, quando eles iam para a guerra, eles tinham um arsenal muito amplo Então, por isso que Israel andou perdendo nas guerras lá. Porque então o povo falou assim: não, a gente precisa de um rei, alguém que vá com a gente para o campo de batalha, para a luta, que seja uma referência. Perceberam que através dos filhos de Eli e de Samuel, que aquela forma de governo de Deus para com o sacerdote, e aí você fazer as suas linhas sucessórias, que aquilo estava totalmente corrompido. E aquilo não funcionava mais. Então o que o povo faz? O povo pede o rei. Qual foi a reação de Samuel? Ficou triste e orar a Deus. Ele foi orar a Deus. A reação de Samuel ao pedido do Senhor. Samuel orou ao Senhor pedindo. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes de mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então o que Deus falou com Samuel? Ele falou assim: beleza, é isso que o povo quer? Beleza. E aí, eu já falei para os irmãos, eu gosto muito dessa parte da revista, porque ela nos provoca, né? Nos provoca a pensar sobre o que Israel nos ensina para hoje. A gente percebeu que estava passando por um momento de crise. O que Samuel fez? Orou. Ele orou. E nós? Quando nós estamos passando por um momento de crise, ou a igreja passa por um momento de crise, o que nós fazemos? Lamentamos? Choramos? Nos desesperamos? Ou oramos? Orando. Um dia desses a gente tem uma reunião, eu, o pastor e a Fabiana. A Fabiana falou uma coisa que eu falei assim: aí o pastor até mudou algumas coisas, e a gente percebi que a gente mudou um pouco, mudou bastante. A Fabiana falou para a gente numa reunião, falou assim: pastor, eu acho que a gente está orando um pouco. Você lembra, Fabiana? E eu olhei assim: cara, ela está certa. E o pastor, líder, sábio, criou a sala de oração. Que não participa, quem é o quê, pastor? Quem que não participa da sala de oração? Quem não quer. Quem não quer. Ou aqueles que trabalham à noite, dando aula no computador, né? Aí esses não tem como participar mesmo, não. Estamos recorrendo a Deus para nossas crises? A gente entra no nosso quarto, fecha a porta, e ora pedindo a Deus orientação. É bem interessante essa parte de que Samuel estava vivendo uma crise. O que ele faz? Peraí, antes de decidir qualquer coisa, brother, eu vou lá e eu vou orar a Deus. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos: alguma vez você já orou, e orou muito, e orou incessantemente, e Deus não atendeu o seu pedido? Não precisa falar, não. Porque talvez não fosse o propósito de Deus na sua vida. E lá na frente você para e pensa assim: de fato, eu estava orando errado. Porque não é a minha vontade, é a vontade de Deus. A resposta tem lá na frente, muitas vezes. Deus ordenou a Samuel atender o desejo do povo. Eles teriam o seu rei, mas não como os demais povos. Esse rei teria que ser escolhido por Deus e ungido para a tarefa de governar o povo de Deus. Então Samuel inicia o processo de empossar o primeiro rei de Israel. Só que é o seguinte: Samuel alertou, falou assim: olha, vocês estão saindo de um regime teocrático, onde Deus nos orienta, porém, contudo, todavia, entretanto, para esse regime monárquico, de uma monarquia, vocês vão ter dificuldades. E vocês vão estar à mercê
de um meio ano. E aí, em 1 Samuel 8, 11, 18, os irmãos puderem acompanhar comigo. 1 Samuel 11, 18. Capítulo 8, de 11 a 18. 1 Samuel, capítulo 8, de 11. Aliás, vou pegar do 10 aqui, do 10 ao 18. Amém? Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os seus filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra, em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomarás as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivas, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Depois de um texto desse, que Samuel está falando, qual que seria a sua resposta? Diga, Fabiana. Realmente, aqui tomava 1/10. Na época de Tiradentes era 1/5. Hoje, nós pagamos mais de 23% do que a gente ganha. Ou seja, aqui é. Assim, eu na hora falei assim: ó, aqui, vamos fazer um negócio? Vamos mexer com isso não? Vamos deixar isso quieto? Vamos deixar esse negócio funcionar do jeito que está, porque eu acho que é melhor. Mas o que o povo fez? Não. Queremos um rei. Não. A gente entende onde tudo começou, né? Pois é. Tudo começou. Não, queremos um rei. Cara, mas não, vai ficar feio para você o negócio. Não. Queremos um rei. E aí eu trouxe aqui, a revista sugere, e eu achei bacana. Isso ali é o impostômetro. Todo mundo já ouviu falar? O impostômetro fica lá no centro de São Paulo. E aí a gente já pagou, nós já pagamos do dia 1º de janeiro ao dia 19, eu tive cuidado de fazer ontem à noite ainda, você vai dar um print aqui, no dia 19 para estar bem atualizado, né, Mundado? Nós já pagamos 1 trilhão, 206 bilhões, 260 milhões, 730 mil, 769 reais e 87 centavos. Isso está desatualizado, porque ontem de outro para hoje a gente já pagou alguns impostos a mais. E aí você, Daniel, está muito longe do que eu sei. Vamos fazer em Minas Gerais então? Minas Gerais, nós já pagamos 89 bilhões, 152 milhões, 285 mil, 439 reais e 3 centavos. Daniel ainda está muito longe. Minas Gerais é um negócio, 853 municípios, se eu não me engano. Vamos tentar fazer uma coisa mais real? Vamos sim. Em Arcos, impostos municipais. E aí ajuda, se quiser dar uma aula sobre impostos, você fica à vontade, tá aí? Nós já pagamos impostos municipais aqui na cidade, 10 milhões, 354 mil, 64 reais e 23 centavos.
Aí, para quem tem curiosidade, quais são esses impostos municipais? É o famoso IPTU, o ISS e o ITBI, que é o Imposto sobre Transações Imobiliárias. Não. Algo diferente? Não. Algo diferente do passado? É muito mais do que o passado, como eu falei, era muito A diferença é que está pior, piorou demais. piorou demais. Piorou muito. Piorou sensivelmente. E aí, mês passado, dia 31 de maio, eu fiz a minha declaração de imposto de renda. Aí eu mandei a minha declaração e tal. Aí eu falei com o André, eu falei assim, André, olha aqui. Além de tudo que descontou, eu não tenho que pagar. Aí o povo falou assim, você ganha bem. Não ganha não. Eu converso com os meus irmãos, né? Eu falo assim, cara, assim, pelo menos se eu tivesse uma troca, né? Eu estou pagando esse imposto, mas se eu tivesse um atendimento de qualidade na saúde, seja o que for, educação, segurança, mas a gente... E aí a gente começa a entender, assim, bom, isso tudo começou onde? Não. Queremos o rei. Não. Queremos um rei. E aí a gente começa a entender o seguinte, que tudo que Samuel disse, realmente, de fato, aconteceu. Se nós formos pegar aqui, do capítulo 8, de 10 a 18, a gente for analisar ponto a ponto, nós vamos ter respostas dos dias de hoje. Efetivamente, nós vamos ter respostas dos dias de hoje. Não sei se eu estou muito acelerado. Não, continua. A gente está caminhando para o fim já. E aí, irmãos, dentro desse propósito de o povo pede um rei, nós percebemos que Deus tinha um propósito. O propósito de Deus era o rei dos reis. O propósito de Deus era estabelecer o seu próprio rei, Jesus Cristo. Tu, ó rei. E aí eu fiz uma busca sobre as referências em que Deus nos proporciona sobre quem ia ser Jesus, ou quem é Jesus. Em Daniel 2,37, está ali projetado, né? Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Era propósito de Deus que nós tivéssemos um rei, e esse rei, Jesus Cristo. Lucas 1, de 31 a 33, ainda fala aqui, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ainda dentro da contextualização sobre a questão dos reis, de Jesus Cristo, o Apocalipse 11:15 fala, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve do céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Amém. Então, irmãos, o que nós temos? Já era propósito de Deus que nós tivéssemos um rei, mas o propósito era que nosso rei fosse único e tão somente Jesus Cristo. Concluindo, estava nos planos de Deus que Israel e nós tivéssemos um rei, mas não como as demais nações. Esse rei tinha que ser escolhido por ele, escolhido e ungido, assim recebendo autoridade e capacidade para reinar. Contextualizando e encerrando, irmãos, a história, a lição de hoje, muitas das vezes a gente começa a fazer pedidos aos quais nós não temos a mínima noção das causas e consequências disso. Então, na verdade, a gente tem que pedir a orientação. O que Deus nos orienta? O que é melhor para a minha vida?
povo fez a escolha dele. O povo de Israel fez a escolha. E eu começo a pensar, cara, mas não é possível. Eu estou no famoso engenheiro de obra pronta, né? Porque talvez se eu estivesse lá naquela época, eu ia fazer tal como eles. Eu estou engenheiro de obra pronta. Mas não é possível. O cara, eles estavam escravos, tira os caras de lá, promete uma terra, leva eles para lá, abre um mar, os caras passam. Mas não é difícil, porque isso lá na frente depois vai se repetir. Escolhe Jesus Cristo ou Jesus Cristo ou Barrabás. E a gente está nesse princípio de escolha o tempo todo. E muitas das vezes a gente deixa a nossa escolha de não seguir o caminho de Deus, não seguir o caminho do Senhor Jesus, seguir outros caminhos. Eu posso falar uma coisa? Deve. A história se repete, vem se repetindo mesmo. Eu que o diga, mas à medida que a gente aprende, nós que estamos aqui agora, no contexto da lição, que a gente seja um cidadão melhor, né? Saiba escolher os governantes, saiba cumprir e orientar as pessoas à nossa volta e não cometer o mesmo erro. Exato. Não cometer. Só corroborando e finalizando, Sandra, eu concordo de gênero no grau que você falou, é o seguinte, eu aprendi com o pastor e os pastores que já passaram pela minha vida também, que púlpito de igreja não é palanque. Mas nós temos que ter uma sabedoria para o ano de 2022. O cenário que nos apresenta é um cenário de Israel. O cenário que nos apresenta é um cenário de Israel. Quais as escolhas que a gente vai fazer? Porque nós estamos escolhendo o nosso governante, aquele que vai nos dar, lembra da contextualização inicial? Aquele que vai nos dar orientação, foco, planejamento, estratégia, vai nos dar saúde, vai nos dar educação, vai nos dar segurança. A gente está numa sinuca. A gente está num processo de encontrar uma definição acerca de quem vai conduzir esse país para os próximos 4 anos. E para a gente ver o quanto que está sendo arquitetado, um ano antes já começa a se discutir política nesse país. Um ano antes das eleições. Começa a se discutir 400 e tantos dias antes das eleições, já começa a se discutir os nossos governantes. Nós temos, enquanto povo de Deus, nós temos que ter sabedoria. E aí não é pedir pelo candidato A, pelo candidato B, pelo candidato C. É pedir a Deus orientação. Isso que você está falando, a Bíblia nos orienta, enquanto cristãos, filhos de Deus, orar pelos nossos governantes. Exato. Orar pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria a eles para governar o povo com justiça. Né? É isso que a Bíblia nos orienta. A gente tem que, mais do que nunca agora, nós temos que dobrar os joelhos, fazer campanhas de oração, de súplica a Deus, mas não é pedir para o Zezinho das Couves ser eleito, é pedir a Deus orientação para a melhor condução do nosso país e, consequentemente, das nossas vidas. Porque nós somos povo escolhido de Deus. Amém? E no futuro também, na eternidade, estaremos junto com o Rei Jesus. O Rei da Glória. E não haverá mais corrupção nenhuma. Amém. Aquele que é salvo. Amém. Amém, irmãos? Então a gente encerra assim a EBD de hoje, tá? E finalizando hoje, na próxima semana nós temos saúde. Ok? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa lição no dia de hoje, ó Pai. Que nós possamos ter entendimento sobre as suas orientações enquanto definição de nossos governantes, definição das nossas vidas, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos equívocos, nossos caminhos tortuosos, ó Pai. Busca, Senhor, sempre nos conduzir no seu caminho, na sua orientação, ó Pai. Abençoa essa igreja, ó Pai. Abençoa o pastor. Abençoa a EBD, Senhor. Que ela tenha sido bênção, não só na minha vida, mas acredito que na vida de todos os irmãos que têm frequentado, Pai. E que ela possa cada vez mais gerar frutos, Senhor, para que nós possamos cada vez mais sentir sede do Teu conhecimento, sede da Tua palavra, Pai. Te agradecemos pelo dia de hoje. É o que te pedimos e agradecemos agora, no nome de Jesus. Amém.